Olá, pessoal! Louvado seja Deus por mais um dia. E hoje estamos na aula de número 2. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a educação cristã. Meus irmãos, vocês sabiam que o Brasil é o pior lugar para a educação? Isso mesmo, infelizmente é o pior lugar para a educação. Agora, o melhor lugar para a educação, Japão. Meus irmãos, no Japão, as crianças até na escola, os meninos lavam seus pratos. Então eu fiz uma pequena pesquisa e pude ver como é diferente a educação em outros lugares. Bom, primeiro vocês sabem que a educação começa em casa. Então a Bíblia pede para os pais ensinarem as crianças no caminho em que ele deve andar. Então a educação começa em casa. Aqui eu estou falando na educação de uma forma geral, mas o nosso foco é a educação bíblica. E como a gente sabe que os primeiros homens de Deus, mulheres de Deus, eles instruíam seus filhos em casa direitinho. Hoje, geralmente, os pais colocam muito a responsabilidade de educar, de ensinar os filhos à escola e outros lugares, até na igreja. Mas a gente entende biblicamente, lá em Deuteronômio capítulo 6 fala, que o pai deve ensinar a criança no caminho que deve andar. Sentado, caminhando, deitado. Então essa é a obrigação dos pais. Também falamos na aula passada que os pais andam tão ocupados que eles não têm mais esse tempo, esse cuidado para ensinar os filhos. E isso, irmãos, é um grande problema para os dias de hoje. Porque quando não ensina em casa, essas crianças sempre tem alguém que vai ensinar alguma coisa. Então é muito complicado isso. E o assunto de hoje, educação cristã, vamos falar sobre essa criação, sobre esse ambiente que essa criança está. Então a educação, ela é fundamental. Então, quando você ensina, tem os dois lados. Tem um lado do bem e o lado do mal. E nós já sabemos disso. Então, quando o pai e a mãe têm o compromisso de ensinar os seus filhos, e quando eles estão de maior, seguem outros caminhos, o pai e a mãe logo vão estar tranquilos, porque vão dizer o quê? Ah, eu fiz o que deveria ter feito, ensinei o caminho que ele devia andar. Mas quando o pai não faz isso, vem a cobrança no próprio pai. Isso é um problema, porque o pai e a mãe começam a pensar e dizer, eu deveria ter dedicado mais tempo, eu deveria ter feito isso. Então a educação, que ela começa em casa, é fundamental. Muitas das vezes a gente não quer abrir mão de algo, mas para o bem-estar dos nossos filhos é necessário abrir mão de algo. Bom, já explicando isso aqui como uma pequena e rápida introdução, hoje vamos entender algo muito interessante. Tudo começa em casa. Meus irmãos, o nosso pastor e mestre em teologia, Josiel Saraiva, ele falou algo que me impactou. Nós, como os pais, devemos pensar bem no que vai falar, porque os filhos estão sempre ouvindo. E os pais têm o costume de sempre ficar debatendo sobre algo, conversando sobre algo. Então devemos procurar um lugar para fazer isso. Por quê? O pastor Josiel Saraiva falou, e isso me chamou a atenção, que tinha uma criança que chegou na igreja com os seus pais e procurando assim de um lado, procurando do outro, foi lá atrás do pastor procurando. O pastor olhou assim, aí disse, tá procurando alguma coisa? Aí a criança, inocente, olhou pro pastor e disse, estou procurando a outra cara, pastor, porque o meu pai estava conversando com a minha mãe e disse que o senhor tinha duas caras. Aí eu estou procurando a outra cara. Veja que coisa. A criança ouve essas coisas e na inocência deles, eles não sabem, vai procurar realmente a outra cara do pastor. Então, assim, às vezes queremos que os nossos filhos estejam na igreja, vão servir a Jesus, ame seu irmão, mas nós, como os pais, somos os primeiros a falar mal do pastor, falar mal dos irmãos na frente dos filhos. Então, eles escutam tudo e colocam na cabeça, bom, para que vou estar em um lugar? Se faz o meu pai sofrer, faz a minha mãe sofrer. Então tem assunto que realmente nós, como os pais, devemos evitar falar na frente dos nossos filhos.
Outra criança chegou na igreja e disse, pastor, eu queria morar aqui na igreja. Aí o pastor foi e disse, morar na igreja? Por quê? Aí ele disse, é porque aqui na igreja os meus pais são carinhosos, os meus pais me dão carinho, os meus pais são outras pessoas totalmente diferentes do que eles são em casa. Então veja só. Então precisamos levar exatamente esse exemplo para os nossos filhos, dar um bom testemunho, conversar com os nossos filhos coisas que vai realmente edificar, né? E se porventura tiver algum problema com amigos, com pessoas na igreja, sempre evitar falar na frente deles, porque isso é muito sério. E a nossa aula de número 2, vamos entender, irmãos, o que é crescer na graça e no conhecimento. Pessoal, as maiores leis, elas são baseadas na Bíblia. Então não existe uma lei, né, uma lei certa, verdadeira, sem a Bíblia. As maiores leis, elas são baseadas na Bíblia. Agora, meus irmãos, quando a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento, você já parou para pensar o que é crescer na graça e no conhecimento? Bom, crescer na graça. Como é que eu cresço na graça? A graça me ajuda a sentir o reino espiritual, o reino de Deus. E o conhecimento me faz entender o reino espiritual. Por isso que é crescer na graça e no conhecimento. Se eu crescer só na graça, eu vou sentir o reino espiritual. E se eu não tiver o conhecimento, eu nunca vou entender o reino espiritual. Por isso que temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bom, meus irmãos, a psicologia já prova que uma pessoa alcança a maioridade, a maturidade aos 35 anos. Ou seja, de quando a pessoa nasce até 34 anos, ela está aprendendo. E agora, depois dos 35 anos, ela vai reproduzir o que aprendeu. Então, a educação, ela é muito importante. Porque aqui vai dar partida para algo. A pessoa vai reproduzir o que aprendeu de bom ou de ruim. Agora, é bem verdade que tem pessoas que vivem a vida toda vendo coisa ruim e ela diz, eu não quero isso para a minha vida. Mas é difícil, mas tem. Eu não quero isso para a minha vida. Mas já tem outros que vivem a vida toda naquela situação, se frustra e quando cresce vai só reproduzir aquilo que aquela pessoa passou a vida toda vendo e sofrendo pela situação. Então é muito interessante a gente pensar nisso e analisar a situação, ver o que vai falar na frente dos filhos e principalmente ensinar, andar com ele lado a lado. Bom, agora vamos para algumas referências bíblicas, meus irmãos. Meus irmãos, e o tema da nossa aula de hoje é a visão bíblica de ensino e aprendizagem. Meus irmãos, hoje vamos aprender mais uma vez com a base em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Ou bem, pode ler todo porque é muito edificante. Primeiro, a gente vai entender que lá tem ensinamentos valiosos. Veja só o que é que diz. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então veja que não existe outro Senhor. Esse ensinamento é muito profundo e muito importante nesse livro de Deuteronômio. Segundo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então esse aqui é para amar o Senhor. Então não existe uma base mais poderosa do que essa. Tem que amar o Senhor. Terceiro, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Então, o que é que temos inculcado, o que é que temos colocado no coração? Quarto, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Então, isso aqui já é educação cristã em sua casa. É uma ordem, ensinará a teus filhos, sentado, caminhando, quando forem deitar e quando levantar. Então aqui é uma instrução maravilhosa para nós estar passando para os nossos filhos. O quinto, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal
entre os olhos. Meus irmãos, aqui é a base que precisamos inculcar a palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos ainda pequenos. Precisamos inculcar. Agora eu separei aqui, irmão, tudo começa em casa. Nossa casa pode ser um lugar de paz, mas também pode ser um lugar de tormento. Tudo parte de uma escolha. Então precisamos escolher, fazer uma boa escolha, com sabedoria, buscando orientação em Deus. Um certo dia, uma professora pergunta em sala de aula: vocês aqui sabem onde fica o inferno? Uma criança levanta a mão e diz: eu sei, professora. Aí ela diz: onde fica o inferno? Ela disse: o inferno fica na minha casa. Isso é duro. Aí o tempo passa. Depois a professora faz a mesma pergunta na sala. A mesma criança se levanta. Só que a pergunta que a professora faz agora é: vocês sabem onde fica o céu? Onde é o céu? A mesma criança levanta a mão e diz: eu sei, professora. Ela diz: onde? Aí a criança diz: o céu é lá em casa, professora. A professora diz: mas você não falou outro dia que na sua casa é o inferno? Ela disse: professora, mas aconteceu algo. O meu pai, minha mãe aceitaram Jesus. E eles hoje são diferentes, a nossa casa mudou. Então, quando a pessoa verdadeiramente serve a Jesus, a sua casa precisa ser um lugar de paz. Agora, se um serve e o outro não serve, um jugo desigual, não tem como ter um lugar de paz. Que venhamos pensar, porque as escolhas influenciam e muito na criação dos nossos filhos. E a pior coisa que tem é um jugo desigual. A pior coisa que tem é a gente viver em um ambiente que não vive em concordância. Isso é a pior coisa que tem. Tudo isso parte de uma escolha. Então, a sua casa pode ser um pedacinho de céu, como também pode ser uma parte do inferno. Que venhamos pensar sobre isso, para sermos pais melhor para os nossos filhos. A palavra em hebraico, inculcar, ela traduzida é assim: ensinar, intimar. Veja, ensinar e intimar. Ela é muito profunda, essa palavra, inculcar, que está lá em Deuteronômio capítulo 6. Então o pai, ele precisa inculcar de pequenininho na cabeça do seu filho. Porque inculcar a gente já viu na língua portuguesa, que é repetir muitas vezes para imprimir no espírito. E a gente vê aqui que no hebraico, traduzido aqui no hebraico, inculcar é ensinar, intimar. E o nome é lama. E esse nome aqui quer dizer inculcar e ensinar no hebraico. No português é repetir muitas vezes para imprimir no espírito. Então aqui a gente já entende, irmãos, que precisamos ensinar desde pequeno. Agora veja só aqui o que é mais essa palavra, traduzida por inculcar. Pode ser definida também como cortar a mente. É a ideia de uma navalha afiada, formando um canal, sulco, veja só, na mente, e produzindo por meio destas incisão um padrão de pensamento. Então veja só, essa palavra ela é muito profunda, porque ela quer dizer o quê? Cortar a mente, inculcar lá dentro, cortar a mente, abrir e colocar lá dentro. Então a palavra aqui tem um significado muito forte, né? Formar um estilo de vida ou maneira de viver. Então esse aqui é o significado. Bom, ainda sobre essa palavra, vamos examinar também a definição da palavra educar. Educar, segundo o dicionário cristão, veja só o que é que ele diz, viu? Educar é toda a série de instruções e disciplina com o objetivo de, primeiro, iluminar o entendimento. Segundo, corrigir o temperamento. Terceiro, formar as maneiras e hábitos dos jovens, das jovens, da juventude, né? E o quarto é prepará-los
para serem úteis no futuro, cumprindo o seu chamado na vida. Então, irmãos, essa palavra aqui, educar, ela é muito profunda. Por quê? Porque primeiro você precisa entender que é para iluminar, corrigir, formar e preparar. Então, a palavra educar, ela é iluminar, corrigir, formar e preparar. Bom, então essa é a nossa missão. Como mãe, como pai, precisamos fazer isso. Agora, pessoal, eu vou dar um conselho, e esse conselho é especialmente para os jovens. E você que pensa em casar. Se você conhece um rapaz, ou o rapaz conhece uma jovem, e ele é agressivo com os pais, grita com os pais, grita com a mãe, é uma pessoa insuportável, que não respeita ninguém, bate em pai, bate em mãe, fuja dele, porque ele vai te bater, ele vai ser mal com você, ele vai te fazer sofrer. Então você que quer casar, pensa em casar, primeiramente precisa analisar, pergunta para os pais como ele é, vai lá na família dele, veja como ele é. Se ele for uma pessoa que tenha amor e respeito pelos pais, ele vai te amar e te respeitar. Mas se ele já faz isso com mãe, com pai, com irmão, fuja desse homem, porque ele vai te fazer sofrer. Fuja dessa mulher. Se ela não tem respeito por mãe nem por pai, maltrata todo mundo, vai fazer com você. Então fique esperto, jovem. Primeiramente você precisa saber quem é a pessoa que você vai se relacionar. A educação cristã ela é fundamental, porque os pais ensinam aos filhos. Infelizmente, os filhos têm um péssimo exemplo do pai e da mãe nos dias de hoje. E aí, por isso, eles se casam e muitas das vezes repetem tudo que viram em casa. Isso é um risco muito grande. Então, analisa como é os filhos com os pais, para poder, então, você entrar em um relacionamento. Queridos, aqui estamos terminando mais uma aula de educação cristã, com o coração feliz e alegre, e já aguardando vocês para a nossa aula de número 3. E aos alunos, todo esse material eu já enviei. Louvado seja Deus e até a próxima, em nome de Jesus.